Você já deve ter visto essa foto. Uma multidão esperando para alcançar o topo do Monte Everest. Fio indiano no topo do mundo. Mas você sabia que o homem por trás dessa foto é um alpinista lendário que enfrentou controvérsias significativas? Se você tem conta na Netflix, talvez já tenha visto ele ou ouvido sua história no documentário 14 Picos. Nada é impossível. Nos últimos anos, surgiram acusações e questionamentos sobre esse montanhista. Ele é um herói que deve ser celebrado na história? Ou é uma figura incompreendida em meio a circunstâncias complicadas? De recordes mundiais a dramas intensos no Everest e acusações sérias. Assista até o final e decida por si mesmo o que pensa sobre o lendário e controverso rei da escalada, Nimsdai Purja. A descrição do espectador é sempre recomendada. Depois que publiquei a versão original deste vídeo, o advogado de Nims entrou em contato comigo pedindo para remover o vídeo. Como mostra o e-mail, ele contestou as fontes e questionou nossa integridade jornalística. Então voltei à estaca zero para fazer mais pesquisas, revisar as fontes de notícias e verificar os fatos. O que você está prestes a ver é a segunda edição desta história. Em 29 de outubro de 2019, Nirmal Nims Purja alcançou o topo do Shishapangma, realizando um feito histórico no montanhismo. Em apenas 6 meses e 6 dias, Nims escalou todas as 14 montanhas mais altas do mundo, cada uma com mais de 26 mil pés de altura. Simplificando, isso era algo que ninguém jamais havia feito. E para muitos, era considerado impossível. Mas Nims não é como a maioria. Ele acabou de redefinir o que é possível nos picos mais altos do mundo, mostrando que os únicos limites reais são aqueles que você impõe a si mesmo. Antes de analisarmos os aspectos mais complexos da sua jornada, vamos entender o que o levou até ali. No topo do Shishapangma, ele ficou famoso por quebrar recordes que muitos montanhistas nem imaginam tentar. Em maio de 2019, ele se tornou a primeira pessoa a alcançar o cume de 3 dos picos mais altos da Terra em menos de 48 horas: Monte Everest, Lhotse e Makalu. Para você ter uma ideia do quão insano é, a maioria das pessoas leva dias ou semanas para se recuperar entre escaladas, mas Nims fez isso em 2 dias. Mas não era só uma questão de conquistar picos. Durante sua jornada, Nims tirou uma foto que viralizou no Monte Everest. A imagem mostrava o cume lotado, com alpinistas esperando em fila. Essa imagem provocou debate global sobre os riscos da escalada comercial no Everest. Mesmo no meio de suas expedições recordistas, Nims estava influenciando toda a comunidade de montanhismo. Você pensaria que, com um currículo de escalada como o dele, ele escala montanhas desde criança, mas estaria enganado. Nims nasceu no Nepal em 1983 e teve um começo bastante humilde. A família dele não era rica e, como muitos nepaleses, ele veio de uma origem ligada à terra. O pai dele era um soldado Gurkha e o caminho militar parecia natural para ele. Aos 18 anos, ele entrou para a Brigada dos Gurkhas, seguindo os passos do pai. Logo, suas habilidades foram reconhecidas e, em 2009, Nims tornou-se o primeiro Gurkha no Serviço Especial de Embarcações da Marinha Britânica, SBS. Se você não conhece, o SBS é uma das unidades de forças especiais mais elitizadas do mundo, especializada em operações de alto risco e em clima frio. Foi aqui que Nims desenvolveu a força mental e a resiliência, que mais tarde definiriam sua carreira no montanhismo, transformando-o em uma lenda dos dias atuais. Levaria anos até que Nims se visse no meio de uma polêmica chocante. Por quase uma década, Nims serviu na SBS, participando de missões sobre as quais ele não podia falar. Isso só faz nossa imaginação supor que eram perigosas. Ele já deu a entender alguns dos riscos que enfrentou, incluindo ser baleado e ferido em ação. Em 2018, com a chance de entrar no Serviço Aéreo Especial, Nims fez uma escolha surpreendente:
deixou o exército. Poucos abririam mão de uma carreira de alto nível nas Forças Armadas e de uma aposentadoria transformadora. Mas Nins ouviu as montanhas chamando por ele, mesmo que o montanhismo como carreira em tempo integral fosse algo novo para ele naquele momento. Sua primeira grande escalada foi em 2012, ao alcançar o cume do Labush East, um pico relativamente pequeno do Himalaia. Mas isso foi só o início. Ele continuou enfrentando montanhas desafiadoras e, em 2014, chegou ao topo do Dhaulagiri, uma montanha de 8.000 metros em apenas 15 dias, dando o tom para o que estava por vir. Em 2016, ele chegou ao cume do Everest pela primeira vez e Nins passou a sonhar mais alto. É nesse momento que a Elite Exped atua. Nins fundou sua empresa de escalada, Elite Exped, em 2017, para compartilhar sua paixão pelas montanhas com outras pessoas e trazer sua abordagem única ao montanhismo para aqueles que queriam ultrapassar seus limites. A Elite Exped não é apenas sobre escaladas guiadas, é sobre ensinar os alpinistas a irem além do que eles acham que é possível. A equipe de Nins contava com alguns dos principais Sherpas de elite, como Mingma David Sherpa e Mingma Tenzin Sherpa. Com eles, você não apenas escala montanhas, você aprende a dominá-las. Nins não apenas guiava os outros, ele liderava na linha de frente. Suas experiências e conquistas únicas o tornaram uma das figuras mais respeitadas no montanhismo de alta altitude. Cada expedição era meticulosamente planejada e executada, com segurança, precisão e desafio em seu núcleo. Escalando o Everest, enfrentando o K2 ou liderando expedições a picos menos conhecidos, Nins criou a Elite Exped para oferecer uma aventura única. As conquistas de Nins foram além dos recordes e escaladas. Em janeiro de 2021, Nins e uma equipe de outros 9 alpinistas nepaleses fizeram história ao realizar a primeira ascensão de inverno do K2, uma das montanhas mais mortais do planeta. Sim, você ouviu direito. O K2 no inverno é uma fera completamente diferente, com temperaturas caindo a níveis que ameaçam a vida e ventos que podem te arrancar da montanha. Mas a equipe conseguiu. Nins foi o primeiro a alcançar o topo do K2 no inverno sem oxigênio suplementar, um feito quase inimaginável para a maioria dos alpinistas. Durante tudo isso, uma coisa permanece constante com Nins: sua crença de que nada é impossível. Não é apenas um slogan para ele, é um modo de vida. Mas mesmo para uma figura tão realizada como Nins, controvérsias e desafios surgiram ao longo dos anos, trazendo outra perspectiva para sua história. Um desses incidentes ocorreu em setembro de 2022, envolvendo uma explosão trágica, perda de vidas e disputas com um morador de Kapan, no Nepal. Veja o que aconteceu. No dia 21 de setembro de 2022, um grande incêndio tomou conta de uma casa em Kapan, onde a empresa de Nins, Elite Exped, havia alugado o andar térreo para operar seu escritório. O incêndio foi causado pela explosão de botijões de gás armazenados no escritório. A explosão acidental foi devastadora. 3 pessoas morreram, outras ficaram feridas e Tanka Gysin e sua família ficaram desabrigados. Segundo Gysin, tudo o que tinham foi destruído em poucas horas. Ele e a família tiveram que morar em uma barraca após a explosão, e então tudo se complicou. Gysin disse que a explosão foi causada por negligência da Elite Exped e esperava ser compensado por Nins e sua empresa pelas perdas. Só os danos materiais foram estimados em mais de 50 milhões de rúpias nepalesas. Isso equivale a cerca de 375 mil dólares. Nins parecia aberto a negociar um acordo, supostamente oferecendo a Gysin uma compensação de 10 milhões de rúpias nepalesas em 4 parcelas. No entanto, Gysin alega que Nins depois retirou a oferta, deixando a família em uma situação difícil. Mas não era só uma questão de dinheiro. De acordo com Gysin, Nins chegou até a ameaçá-lo do Reino Unido, desafiando-o a tomar medidas legais se quisesse. Gysin também afirmou que a Elite Exped
armazenou cilindros de gás na propriedade sem seu conhecimento, sugerindo violação dos protocolos de segurança da lei nepalesa. Nins, no entanto, tem uma perspectiva diferente. Ele afirmou que a Elite Exped mantinha contato com Gizin desde o início para buscar uma solução. Nins disse nas redes sociais que sua empresa ofereceu cerca de $750 mil em rúpias nepalesas como compensação, mas Gizin recusou. Nins destacou que, legalmente, a Elite Exped não precisava pagar, mas estava tentando resolver a situação por boa vontade. Segundo Nins, eram totalmente falsas as alegações de que ele abandonou as vítimas e fugiu. O sócio de negócios de Nins e co-proprietário da Elite Exped, Mingma David Sherpa, apoiou essa afirmação. Ele disse que a empresa estava trabalhando para resolver a questão. Porém, a oferta deles não foi suficiente para Gizin, que disse precisar de muito mais dinheiro para reconstruir sua vida. Para piorar a situação sem trocadilhos, Gizin também havia acusado Nins de usar fotos de sua casa destruída para arrecadar doações do exterior, supostamente para campanhas de limpeza nas montanhas. Essa alegação aumentou a tensão entre as duas partes. O incidente gerou indignação no Nepal, principalmente entre a comunidade Sherpa e ativistas sociais. Mas um artigo de junho de 2024 do Nepali Press revelou alguns detalhes importantes. Ao contrário das alegações anteriores, Gizin tinha seguro em sua casa, embora inicialmente tenha sido relatado que ele não tinha. Pelo que parece, após decisão do Tribunal Superior a favor de Nins, Gizin tentava obter um pagamento maior com essa tragédia. Essa controvérsia, embora complicada, é apenas um capítulo na história maior de Nins. A fama é uma espada de dois gumes. Quanto mais famoso, mais você está no centro das atenções, tanto para o bem quanto para o mal. As pessoas adoram odiar. Um dos incidentes mais significativos e recentes aconteceu em maio de 2024, quando tanto Nins quanto sua empresa, Elite Exped, foram acusados de violar os regulamentos de escalada do Everest. Para alguém tão conhecido como Nins, tais acusações geram sérias dúvidas. E os detalhes dessa história são tanto complexos quanto fascinantes. Vamos começar contextualizando a situação. O acampamento base do Everest, no auge da temporada, fica repleto de atividade. Diversas expedições se preparam para alcançar o cume com apostas altíssimas. Entre tudo isso, há relatos de que membros da equipe de Elite Exped, autorizados a escalar o pico Lintran, entraram no Everest sem as permissões necessárias. Isso era muito sério, pois escalar o Everest não era só subir andando e esperar que desse certo. Você precisa de permissões específicas, e essas permissões não são baratas. Elas custam cerca de $11 mil por pessoa. Já a permissão para o Lintran, pico menos conhecido, custa só $4.400. Para um grupo, essa é uma diferença de custo significativa. Então, por que isso é um grande problema? Testemunhas não identificadas afirmam que alguns alpinistas, em vez de seguir a rota do Lintran, teriam cruzado para o Everest e passado pela cascata de gelo de Khumbu. Eles alcançaram o acampamento 3, na face do Lhotse, a cerca de 23 mil pés de altitude. O acampamento 3 é uma parada crucial para os alpinistas que pretendem chegar ao topo do Everest, e chegar lá sem as permissões adequadas é uma violação grave das regras rígidas do Everest. A preocupação não era apenas seguir as regras, mas também com a segurança. A cascata de gelo de Khumbu é famosa pelo perigo, com fendas e gelo móvel que podem prender ou ferir alpinistas. É um trecho que apenas equipes experientes, com permissões para o Everest, devem atravessar. Por que, então, os alpinistas da Elite Exped estavam no Everest? Relatos indicam que eles usavam acampamentos altos do Everest para aclimatação, fundamental para escaladas em grandes altitudes, como a Lintran. Ao passar tempo em altitudes elevadas, alpinistas permitem que o corpo se adapte ao ar rarefeito, o que pode ser vantajoso na escalada. No entanto, usar a rota do Everest para aclimatação sem permissão
é contra os regulamentos de escalada do Nepal. Nins e a Elite Exped foram rápidos em negar as acusações. Eles divulgaram declarações explicando que apenas 2 membros da equipe, Roberto Hutchinson e Kayla Pérez, tinham permissões válidas para o Everest. Segundo eles, o restante do grupo treinava no acampamento base para subir o Labush East, não o Everest. A situação se complicou quando outra empresa de expedição entrou no caso. Hutchinson e Pérez tinham permissão da Seven Summit Tracks e a Elite Exped firmou um acordo chamado compartilhamento de permissão. É comum alpinistas de uma equipe serem incluídos na permissão de outra para maximizar os limites do grupo. Apesar de legal, o acordo não explicou por que outros membros da Elite Exped estariam no Everest sem permissões adequadas. Enquanto isso acontecia, o Departamento de Turismo do Nepal interveio e abriu uma investigação oficial. Segundo autoridades, o Escritório de Monitoramento e Facilitação de Expedições, no acampamento base do Everest, supervisionaria a investigação, reunindo relatos de testemunhas e analisando se a Elite Exped ultrapassou os limites, literalmente e figurativamente. Pouco depois que esses relatos vieram à tona, surgiu outra acusação séria, desta vez envolvendo diretamente Nins. Testemunhas afirmaram que Nins havia pegado um helicóptero de Katmandu e voado direto para o acampamento 2 no Everest. Agora, se você sabe alguma coisa sobre o Everest, você sabe disso. Voos de helicóptero sobre o acampamento base só são permitidos em emergências. Existem alguns motivos importantes para isso. Primeiro, helicópteros operam com segurança, apenas até certas altitudes, pois o ar rarefeito e o clima imprevisível em grandes alturas tornam voo e pouso muito perigosos. Além disso, usar helicópteros para evitar partes difíceis, como a cascata de gelo do Khumbu, é considerado contrário ao espírito do montanhismo. O desafio do Everest não é apenas chegar ao cume, mas sim superar os perigos ao longo do caminho. Relatórios apontam que NIMS embarcou em um helicóptero em Katmandu, voou até Lukla, desembarcou os passageiros e seguiu sozinho ao acampamento 2. O voo teria ignorado o acampamento base do Everest e pousado direto no acampamento 2, onde Nins se encontrou com sua equipe para se preparar para a tentativa de cume. Isso não apenas levantou questões éticas, mas também gerou preocupações sobre segurança e justiça. Se alpinistas usassem helicópteros para evitar trechos perigosos, como isso afetaria o futuro do montanhismo no Everest? Vale destacar que o Himalayan Times, uma das vozes mais ativas sobre o tema, está sob processo judicial e investigação. Em resposta, NIMS e sua equipe negaram consistentemente qualquer irregularidade, insistindo que as reportagens são falsas ou exageradas. Eles acolheram as investigações em andamento e afirmam que agiram de acordo com todas as regulamentações pertinentes. Até o momento, a investigação continua em andamento. A controvérsia gerou debates importantes na comunidade de escalada. Além da má repercussão da temporada de escalada de 2024, a polêmica sobre a alegação de Nins de cordas cortadas no Everest gerou ainda mais atenção indesejada. Esse incidente se tornou um grande tema dentro da comunidade de montanhismo. Nins fez uma afirmação significativa. Uma seção da corda fixa, usada pelos alpinistas no Everest, parecia ter sido cortada deliberadamente, potencialmente colocando os escaladores em perigo. Os membros da equipe dele, incluindo sherpas experientes, apoiaram a afirmação, sugerindo que a corda lhe parecia ter sido cortada deliberadamente, estimando que cerca de 36 metros haviam sido lançados montanha abaixo. A comunidade de alpinismo reagiu rapidamente com indignação. Nins provavelmente mentia, tentando apenas chamar atenção. Quem cortaria cordas de propósito numa situação já arriscada?
A indignação fez Nims responder rapidamente, postando um vídeo no Instagram com as cordas cortadas. Ele também reuniu depoimentos dos Sherpas de sua equipe para apoiar sua afirmação. No vídeo, Nims segura a corda cortada e diz: "Eles estão me chamando de mentiroso, mas essa é a prova bem ali." Apesar do apoio da equipe e provas em vídeo, Nims enfrentou críticas. Alguns críticos o acusaram de exagerar a história para ganhar atenção ou criar polêmica. O governo do Nepal rapidamente se envolveu. Em 27 de maio, um dia após as alegações de Nims, o Departamento de Turismo negou que qualquer corda tivesse sido adulterada. Segundo o Departamento de Turismo, outros alpinistas da Pioneer Adventures também chegaram ao cume do Everest no mesmo dia que a equipe de Nims e não relataram problemas com as cordas. O Departamento de Turismo, então, iniciou uma investigação sobre as alegações de Nims, acusando-o de espalhar desinformação para ganhar popularidade. Essas acusações foram importantes para Nims, que tinha reputação de transparência e integridade. A investigação colocou toda a carreira dele sob intenso escrutínio. Nims reforçou suas afirmações, acolhendo a investigação e afirmando que a verdade viria à tona. Desde 2019, tenho enfrentado muita negatividade, de pessoas tentando me derrubar nos bastidores, escreveu Nims em outra postagem nas redes sociais, quando tudo o que eu sempre quis foi elevar o nome do Nepal e de sua comunidade de alpinismo e trazer turistas para conhecer este belo país. Para reforçar sua afirmação, Nims divulgou mais vídeos das cordas cortadas e depoimentos de outros Sherpas da equipe, todos confirmando a história. Como podem ver, tenho as evidências para comprovar o que foi relatado, ele disse, esperando ser inocentado pela investigação. Notavelmente, Sanu Sherpa, um alpinista renomado e recordista por ter escalado todos os 14 picos 2 vezes, confirmou que também viu as cordas cortadas no vídeo. Isso aumentou a credibilidade das alegações de Nims, mas não encerrou a controvérsia. Com o passar dos dias, a situação ficou mais complicada. Alguns, como Kali Bahadur Bugel, porta-voz do Departamento de Turismo, insistiram nisso. Outros alpinistas usaram as cordas com sucesso após a equipe da NIMS questionar a alegação de que elas foram cortadas. Em meio a essa turbulência, uma polêmica muito mais pessoal veio à tona. Acusações de assédio contra a NIMS. O ano de 2024, que poderia ter sido mais um destaque na carreira de Nims, acabou trazendo desafios significativos que afetaram sua reputação. As acusações vieram de 2 mulheres, a montanhista finlandesa Lotta Hinsi e a médica americana a doutora April Leonardo, que escalaram junto com Nims durante expedições. Esse escândalo lançou uma sombra sobre um alpinista que antes era celebrado por suas conquistas inovadoras no montanhismo de alta altitude. Embora Nims tenha negado as acusações, o impacto foi imediato. Os patrocinadores se distanciaram e a Elite Exped se viu no meio da controvérsia. Em resposta às acusações, Nims entrou com um processo por difamação contra o New York Times, alegando que a matéria distorceu os acontecimentos e prejudicou sua reputação. A equipe jurídica dele argumenta que a publicação não verificou os fatos antes de divulgar a matéria, causando um dano desnecessário à sua reputação. No montanhismo, esporte extremo, com riscos como avalanches, tempestades e pouco oxigênio, esta história expôs um perigo ainda mais pessoal. Mulheres no mundo da escalada têm falado cada vez mais sobre suas experiências com assédio e comportamento antiético. O caso de Nims acrescentou a essa conversa mais ampla, destacando os desafios que as alpinistas enfrentam além dos riscos físicos. Lotta Hinsi, famosa pelo montanhismo e como ex-Miss Finlândia, foi uma das primeiras a se pronunciar. Ela, inicialmente, compartilhou sua experiência em um blog, referindo-se a um encontro desconcertante com um alpinista muito famoso, sem citar nomes. No entanto, em entrevistas ao New York Times, Hinsa identificou Nims como o alpinista sobre quem ela havia escrito.
Ela descreveu um incidente perturbador em Katmandu durante o que deveria ser uma reunião de negócios sobre futuras colaborações em expedições. Himsa resolveu se pronunciar, esperando que sua história destacasse os perigos invisíveis que mulheres enfrentam no esporte. Não das montanhas, mas dos próprios colegas alpinistas. E não era a única história assim. Dra. Abril Leonardo, uma médica de família da Califórnia, também veio a público com denúncias preocupantes contra a NINS. Ela se juntou a uma expedição ao K2, o segundo pico mais alto do mundo, liderada pela empresa de NINS em 2022. Embora estivesse animada com o desafio, sua experiência durante a escalada a deixou desconfortável e incerta. Para proteger ambas as partes e informações não verificadas, não entrarei em detalhes sobre as alegações específicas, mas, se forem verdadeiras, são preocupantes. As duas mulheres relataram suas experiências a amigos e familiares, logo após os supostos incidentes, apresentando mensagens e outras comunicações como prova. Himsa enviou uma mensagem para uma amiga próxima sobre seu encontro com NINS no mesmo dia em que ocorreu, enquanto a Dra. Leonardo entrou em contato com seu pai a partir do acampamento base, expressando desconforto com o comportamento de NINS. As alegações têm um peso especial devido à posição influente de NINS no mundo do montanhismo. Com mais de 2 milhões de seguidores e patrocínios de marcas como Red Bull e Nike, NINS é figura-chave no montanhismo moderno. NINS incentivou mulheres em expedições de alta altitude, guiando clientes como Asma Altani, da família real do Catar, e a modelo russa Victoria Bonia. Seu destaque como alpinista e empresário tornou as acusações ainda mais chocantes para a comunidade do montanhismo. Apesar da gravidade das acusações, NINS negou-as veementemente. Por seu advogado, ele declarou que as acusações são falsas e difamatórias, ressaltando seu compromisso com honestidade e integridade. Ele afirmou nunca ter se envolvido em comportamento inadequado, mas as consequências foram imediatas. Patrocinadores se afastaram dele e a Elite Exped virou alvo de maior escrutínio. O que sabemos com certeza sobre esse cara é que ele é um alpinista lendário e mostrou ao mundo que nada é impossível nas montanhas. Em 2019, ele partiu para escalar os 14 picos mais altos do mundo em tempo recorde. Ele chocou a comunidade de montanhismo ao completar essa missão em apenas 6 meses e 6 dias, um feito que antes levava anos para ser alcançado por outros alpinistas. Essa conquista também destacou a comunidade Sherpa e o apoio que oferecem nas montanhas mais altas. Além de suas escaladas em velocidade recorde, NINS tem sido um defensor ativo na conscientização sobre as mudanças climáticas e o impacto que elas têm nas montanhas. Ele também é famoso por resgates em expedições de alta altitude, muitas vezes se arriscando para ajudar alpinistas em perigo. Essas ações só aumentaram sua reputação como alpinista, comprometido não apenas com os cumes, mas também com o bem-estar dos outros nas montanhas. Ame-o ou odeie-o, NINS continua sendo uma das figuras mais influentes do montanhismo moderno, sempre ultrapassando os limites do que é possível nas maiores altitudes. O que você acha dele? Me conte nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. Seja ousado e viva com coragem.